Também, né, vou te apresentar um pouquinho antes da gente começar a falar do método, né, e explicar um pouquinho também. Quero só fazer alguns testes, ver se vocês conseguem também dar um oi ali, né, no chat, se está todo mundo conseguindo mandar ali mensagem, beleza, dá para a gente ler aqui, estou vendo as reações também. Bom, primeiro eu estou muito feliz porque é a primeira vez que a gente está fazendo, né, essa mentoria coletiva, né? A gente está num momento aqui que está começando né, as ações que a gente sonha aqui dentro da colaborativa. O Felipe também está chegando aqui no time da colaborativa também. Bom, então, eu sou Vini Machado, sou já empreendedor há 17 para 18 anos, estou há 10 para 11 anos olhando para o mercado de startups e de inovação corporativa. Já viajei quase que o Brasil todo, faltam só 2 estados para poder fechar, né, o mapa do Brasil, também fora, ajudando diversas pessoas, né, na jornada empreendedora. E aí, do final do ano para cá, né, eu comecei a pensar muito sobre como que a gente podia avançar num sonho antigo, que era de ajudar pessoas que estão começando, educar novas pessoas, cuidar da nova geração de quem está empreendendo aqui no Brasil. Né, eu estava já trabalhando com a Fernanda, com a Nanda, né, num outro projeto também focado em educação, mas focado para a educação de quem iria trabalhar, né, não educação para empreendedorismo, mas educação para empregabilidade, né, para as pessoas que vão trabalhar nas áreas de inovação das empresas. E eu falei, Nanda, acho que faz sentido a gente se juntar, né, nesse projeto, né? Ficou meio que assim, eu com vontade de chamar a Nanda falando assim, mas tô disponível também. Eu falei, vamos então juntos, né? Né, Nanda? Né, para a gente começar esse processo, vou pedir para a Nanda se apresentar, depois também contar um pouco do Felipe, que já conheço há bastante tempo, inclusive um dos negócios que o Felipe estava recentemente, né? Sou participante, cliente, né? De vez em quando um intrometido também. A gente está aqui para poder ajudar todo mundo. Depois eu vou compartilhar a tela e tudo que a gente vai falar aqui vai estar disponível para vocês depois, né, na gravação. A gente vai depois disponibilizar, provavelmente no nosso canal no YouTube, a gente deve deixar também como conteúdo lá nos nossos grupos da nossa plataforma da Colaborativa, lá no colaborativa.com.br, mas em breve vai ter grupo de WhatsApp também, e no final a gente vai mandar um e-mail para todo mundo, também que se inscreveu, né, com um resuminho daquilo que teve, quais são os links, ativações, que vocês podem participar, né, tipo, para que a gente continue essa interação também. Mas chega de falar um pouquinho, vou deixar a Nanda e o Felipe se apresentarem. Boa noite, tudo bom, pessoal? Felipe, Vini. É muito legal estar com vocês aqui, principalmente porque é a primeira vez a gente nunca esquece, então fica registrado aqui um abraço virtual na equipe, em todo mundo que está aqui também marcando presença nessa primeira mentoria coletiva. É um entusiasmo de poder tentar fazer e ver que a gente realmente faz a diferença e a gente consegue impactar em negócios, na vida das pessoas, porque é, sim, sobre pessoas, no final das contas. A gente empreende e a gente é impactado também por outros empreendimentos. Então, tá nesse projeto, junto com o Vini, Felipe, com vocês, que fazem literalmente a nossa comunidade existir. Então, antes de boas-vindas, muito obrigada. Muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, pela confiança, por acreditarem nesse processo. A gente entende que mentoria coletiva é muito melhor do que individual. É óbvio, individual também tem outros ganhos, mas aqui se ajudando e colaborando literalmente em comunidade é que muitas coisas boas também podem surgir, não só individualmente, mas para o coletivo. Então, vou passar agora rapidamente a palavra, porque o Vini também acabou apresentando de forma genérica, hoje a gente não perder muito tempo, passar a palavra logo para o Felipe. Por favor, Felipe. Vamos lá, boa noite, meus anfitriões, Fernanda, Vini, boa noite, galera que está aí na audiência, muito massa tê-los aqui, satisfação imensa de fazer parte desse time, de colaborar com os projetos individuais, com essa mentoria. Estou aí já na jornada bem bacana, consigo contribuir bastante aí com o time, tanto empreendendo, todas as jornadas que vocês imaginarem como empreendedor, do céu ao inferno eu fui. Então, o Vini realmente a gente já conhece de uma longa data, e Vini foi um
grande parceiraço aí da startup que eu fundei. Então, estamos aí de coração aberto, espero que vocês também estejam de coração aberto aí para realmente construirmos esse legado e tudo isso que estamos nos propondo aí a entregar. E, sem mais delongas, é hora do show, Vini. É hora do show. Uma coisa que eu queria só falar antes, aqui para o pessoal, é que hoje, né, lá na nossa plataforma colaborativa, na parte de mentorias gratuitas, hoje já dá para marcar a mentoria com qualquer um de nós três. Né? Então, quando vocês forem lá marcar, a gente está disponibilizando 30 slots no mês. Né? É a primeira vez que a gente está fazendo de forma coletiva, mas individualmente também já está disponível. Né? Abril já está quase acabando as vagas de abril, a gente tem mais 2 ou 3 só, depois vai abrir só para maio. Mas lá, na hora de vocês selecionarem, vocês podem escolher ou falar comigo, ou com a Nanda, ou com o Felipe também. Tá? Então, só para poder falar um pouquinho disso. Compartilha minha tela aqui. Então, ver se vocês vão ver aqui. Eu tenho um mapa, né, mental que eu vou abrindo aqui aos pouquinhos para poder facilitar aí. Tá todo mundo conseguindo enxergar minha tela? Sim, Vini. Obrigado. E é legal a gente recebendo o feedback de vocês e qualquer comentário, se cair, travar, podem falar, por favor, continue interagindo aqui no chat, que é para a gente ir ajustando, porque também é a nossa primeira vez aqui, então a gente agradece esse feedback também. É o povo que gosta de testar coisa, né? Testar ferramenta, testar formato, né? Então, a gente também ensina bastante isso. Né? Então, conforme a gente começou ali nas mentorias, né? Para vocês terem uma noção, essa é a nossa terceira semana com a colaborativa no ar. Então, a gente também está testando e validando um bocado de coisa e tentando ser também praticantes do que a gente está chamando de método preguiçoso. Né? Então, quando eu e a Nanda estávamos fazendo algumas mentorias, a gente dando essas dicas iniciais, mais simples, né, para o pessoal começar sem gastar muito recurso, a gente começou a falar isso, não, tipo, é tipo um método preguiçoso, né, para poder começar a empreender, né? Eu tenho falado também, né, que o empreendedor tem que ser uma pessoa preguiçosa. A gente falou assim, vamos mudar o nome, né, e tudo mais, mas tipo, depois a gente acabou decidindo manter esse nome mesmo. Então, como é que começou, né, isso aqui? Deixa eu tentar dar um zoom maior aqui, para facilitar vocês verem também. Então, por que, né, a gente começou esse processo de ensinar pessoas, né, a empreender de uma forma preguiçosa, né? Primeiro que, assim, muita gente acredita, né, e eu já fui essa pessoa, que basta ter uma boa ideia. Né? Só você, quando a gente fala ainda mais, como nós viemos do mercado de startups, no mundo de startups especificamente, se fala muito disso. Né? Basta que você tenha uma boa ideia, basta que você acredite, né? Se joga, né, e vai dar tudo certo. Eu fui uma pessoa que já acreditei nisso. Lá atrás, quando a gente nem falava de startups, aqui no Brasil, esse termo não era largamente conhecido, eu comecei nessa coisa, eu tinha uma agência, comecei a tentar ajudar outras pessoas também, e né, através dos meus serviços, e começou a surgir um monte de demandas, e eu tive um insight, falei, pô, se a gente criar um sistema, né, um negócio digital, a gente chamava de startup isso na época, mas, porque o termo não era conhecido, sim, e se a gente fizer esse negócio com um sistema e um montão de gente e tal, vai dar certo, eu estava me sentindo assim, né, que eu ia ser o velho da lancha, a gente ia ficar muito rico. E aí eu convenci meu time todo a parar da gente pegar clientes de fora, né, e vamos desenvolver. Pô, essa ideia foi ótima, contratamos pessoas mais sêniores para o time para desenvolver, a gente ficou um ano desenvolvendo esse sistema, pensando da forma mais incrível possível, com todos os detalhes, tentando fazer estado da arte, né, gastei aí uma média de uns R$200 mil, né, junto com o meu sócio nesse processo. E depois de um ano tentamos colocar para a rua, para vender, né? E até o processo de colocar na rua não foi assim, está pronto, né? Foi tipo, caraca, a gente já está um ano, né? Vamos tentar lançar logo, né? Porque se dependesse de mim, a gente ainda estava tipo, ali escovando bit, né? Vamos fazer mais. E no final do dia a gente não vendeu uma licença. Então não foi a primeira vez que eu tinha errado, no sentido de acreditar numa ideia e achar que aquilo era o suficiente, mas foi a vez que eu errei mais caro. E aquilo começou a trazer uma série de reflexões para a gente de cara, né? Tipo, não é possível, né? Ter uma ideia, será que não é o caminho? Como é que será que a gente conseguiria fazer a mesma coisa, gastando menos, não tendo o mesmo tipo de gasto de recursos, testando antes, né? E eu lembro que um dos programadores do time, o Gustavo, chegava e falou assim, mas se a gente fizer um templatezinho básico no WordPress, que era o sistema mais simples, e tentar vender, falar com as pessoas, e eu falava, não,
tem que ser um negócio de estado da arte, a gente tem que entregar o melhor para o cliente e tal. E não vender um, sabe? Então, aquilo foi o início para eu entender que começar de uma ideia, né? Tipo, só ter uma ideia não era o suficiente, né? Então, a gente tinha que entender o caminho, né? Então, primeiro que começar pela ideia, né, só gera apego, né? E é um caminho perigoso, porque até mesmo, né, o Gustavo, lá o programador, falando comigo, Vini, por que a gente não começa mais simples? Vamos testar, fazer isso aqui primeiro e tal. E nada. E eu, não. Né? Porque eu tinha um formato, um jeito que eu achava que tinha que entregar e tal. E aquilo não era o suficiente para o que eu acreditava que era o melhor para o cliente, mas eu não tinha conversado com nenhuma pessoa. Eu não tinha tentado validar aquilo com ninguém, né? E eu, por mais que era uma plataforma que misturava sites de pequeno para pessoas de empreendedores de pequeno porte, né, de pessoas normalmente empreendedores solo, enfim, e misturava você ter um site com uma espécie de classificado junto ali também, né? Cara, não quer dizer que isso que o mercado queria, né? Então, eu tinha uma visão, um insight baseado na cabeça, mas não necessariamente era aquilo que as pessoas precisavam, né, na outra ponta, né? Então, não é só porque a gente é especialista numa coisa, tem insight, ou está imerso em determinado mercado, que eu sei o que as pessoas querem e eu sei entregar alguma coisa pelo qual elas vão pagar, né? Então, e eu vi essa história, né? O Fernando também já viu várias histórias, o Felipe também, né? De várias pessoas acreditando nas coisas, desenvolvendo. Isso eu não estou falando só de startup, né? Eu já vi histórias de gente que, eu quero criar uma loja, já alugava o espaço, então nem sabia quem era o cliente, se ia vender, o que as pessoas queriam, o que fazia sentido, se aquele local fazia sentido. Então, assim, não é só para o mundo de startup, sabe? Começar um negócio precisa ser um caminho um pouco menos arriscado, e dá para ser um caminho menos arriscado, né? E, no final, a gente lá tinha gasto um monte de recursos, né? Mas a gente tinha baixa certeza, né? Tipo, porque a gente gastou um tempo, gastou grana, contratou gente e não deu certo, né? Eu vi isso várias vezes, as pessoas pessoas até conseguindo investimento, editais, né? Família botando dinheiro, arriscando as economias para uma coisa que elas não sabem se vai dar certo, né? Então, aqui a ideia do método preguiçoso é você não ter esse gasto de recursos desnecessário, né? O que a gente quer é que vocês consigam ter um pouco mais de certeza do caminho que vocês estão fazendo e ser baseado de uma forma mais científica e menos baseado em ideias da cabeça, né? Então, foi aí que a gente começou esse processo. Então, por que é preguiçoso, né? Então, a ideia do método preguiçoso é porque o foco é fazer pouco esforço. Então, por exemplo, se você hoje já tem um emprego, já tem uma fonte de renda, seja um negócio, um emprego, se você quer testar uma nova coisa, se você quer criar alguma coisa nova, né, seja um bico, uma fonte de renda extra, ou até mesmo alguma coisa que você vai criar como uma startup, o ideal que você faça é com menos risco possível, né? Então, o que a gente quer é que você não precise parar tudo que você está fazendo, né, mas que dentro do seu dia a dia, né, com o tempo extra que você tiver aí no final de semana, né, o turno contrário do seu trabalho, você possa fazer isso, né, com o mínimo de esforço possível. E aí o que a gente também vai falar aqui é sobre fazer o que é mais fácil, então a gente vai dar várias dicas aqui, né, sobre o que é mais fácil para você e, detalhe, para cada um de nós, né, o que é mais fácil é diferente. Então, por exemplo, quando a gente lançou aqui a colaborativa, era fácil para mim montar o site, montar o sistema e usar o sistema que a gente usa aqui por trás, porque eu já tinha conhecimento, foi fácil configurar, eu já tinha conhecimento de design, então isso aqui foi moleza. A Ananda já manjava de como a gente podia pensar a comunidade, textos, enfim. A gente foi trocando ali, foi tranquilo da gente começar, né? Mas entendo que para cada pessoa, e dependendo do que você for criar, o que é fácil vai ser diferente. Então, também quando a gente fala fácil aqui, entenda que é o seu fácil, né? Que é para cada pessoa vai ser um ponto de vista, um ponto de partida totalmente distinto. E também para que você, de fato, só venda o que o público já quer comprar. Porque as pessoas já estão procurando, já estão precisando, e o mercado não oferece, ou aquilo que elas estão vendo no mercado não é o suficiente. Então, é sobre isso que a gente vai tentar falar aqui para facilitar a vida de todo mundo, né? E, de fato, a gente, né, no final, é reduzir qualquer risco necessário, né? Não quer dizer que empreender é zero risco, o que a gente está tentando fazer é minimizar o máximo de riscos, né? Por exemplo, teve uma época que, quando eu tinha agência, a coisa não ia tão bem,
Uma amiga minha sabia fazer bombom caseiro, a gente aprendeu a fazer e foi vender na rua. Só que a gente não se endividou pegando um montão de receita, então fazendo um montão de recheios e fazendo um montão de coisas em estoque para depois tentar vender. A gente fez uns potinhos, 2 potes, se eu não me engano, na época, foi tentar vender e a gente tinha a seguinte mentalidade. Se a gente não conseguir vender, a gente come, acabou e parte para o próximo teste. Só que deu certo, a gente vendeu tudo e aí a gente foi indo para as próximas, que era um jeito da gente conseguir um pouco mais de dinheiro sem ter que voltar para casa dos pais com o rabo entre as pernas, né? Porque na época eu já tinha pedido dinheiro emprestado para minha mãe para começar a empreender, tinha 18 para 19 anos, né? Tipo, isso foi um pouquinho de tempo depois, e eu não queria falar, putz, mano, e aí, né? Deu tudo errado, meu primeiro empreendimento foi meu primeiro emprego, né? Então, muito aprendizado, né? Então, a ideia também é compartilhar um pouco do que a gente aprendeu ao longo do tempo, né? Eu com as minhas várias tentativas, né? Tipo, Felipe que já empreendeu também em vários projetos, Fernanda que já, a gente brinca aqui com que a Nanda é barra de profissões, que já trabalhou com um pouco de tudo na vida também. Então, a ideia é que a gente também mostrar que não é só para o povo que vai usar a tecnologia, mas para qualquer negócio que a gente está começando ou querendo ter uma fonte de renda extra, tá? Então, e gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, enfim, vocês podem mandar aí no chat também, que a gente vai comentando aqui com vocês, beleza? E Nanda e Felipe também podem ir interrompendo aqui conforme for. Então, para a gente dar os primeiros passos aqui, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai começar é com o público, né? Que é, no final, para quem a gente vai vender alguma coisa, para quem a gente atende, né? Então, quando a gente começa pelo público, o ideal é você começar primeiro por pessoas que sejam próximas de você. Então, pense o seguinte, se você fechar o olho agora, que tipo de pessoa, de característica, de comportamento, ou até mesmo de profissões, por exemplo, pode ser qualquer tipo de recorte desses, que é mais fácil para você chegar. Cara, eu facinho conheço várias pessoas que têm dificuldade de usar a plataforma de videoconferência. Então, eu conheço um monte de gente que tem dificuldade de fazer gerenciamento da agenda delas, ou pessoas que têm dificuldade de comprar online, ou conheço um monte de pessoas que estão procurando emprego, ou pessoas que trabalham na área de tecnologia e querem migrar de carreira. Enfim, cada um de nós conhece um grupo de pessoas, que você conhece 3, 10 pessoas, né, de 3 a 10 pessoas, que têm as mesmas características e que provavelmente estão passando pela mesma dificuldade. Então, o ideal primeiro é começar sempre de quem é perto da gente. Esse é o primeiro passo do preguiçoso. Eu não vou atrás de gente que está distante, enfim. Eu vou usar a minha própria rede e vou usar essa rede para poder ela crescer. Então, e outra dica também é você, embora você possa usar a sua rede, não é começar pelas pessoas que vão falar, nossa, que incrível o que você está fazendo, né? Mas pessoas que possam te dar feedbacks reais, né? Então, primeiro ponto é aqui. Então, a gente, nessas pessoas próximas, vai procurar características e comportamentos repetitivos, fáceis de identificar, né? Então, para a gente, quando a gente começou aqui o projeto da colaborativa, o que era fácil para a gente? Pessoas que estão empreendendo ou querendo começar a empreender, né? Que estão no começo, que estão com problemas nos primeiros passos. Foi sempre o público que a gente sempre lidou bastante, né? Então, quando a gente botou ali no LinkedIn as mentorias gratuitas, por exemplo, rapidinho a gente lotou fevereiro e março ali, porque, né, em 2 dias, né, Nanda? A gente lotou rapidinho ali para que as pessoas pudessem conversar e porque também a gente queria entender um pouco mais a fundo do que essas pessoas tinham de necessidade, né? Então, dicas sobre esse passo aqui, né? Então, primeiro ponto, não dificulta para você, tá? Ainda mais se for a primeira vez que você está empreendendo ou se tem pouca experiência com vendas, né? Nunca ofereci nada para ninguém, enfim. Então, e agora também não é hora de vender, tá? Então, primeiro eu vou achar pessoas para começar a conversar com essas pessoas, né? E basta que você ache as 3 primeiras pessoas que compartilhem do mesmo perfil, ou da mesma necessidade, ou da mesma dor, enfim, né? Que aí a gente vai dar algumas dicas aqui para você vai ver que se elas marcarem alguns dos pontinhos aqui, vai ser mais fácil para você fazer dessas 3 primeiras, ajudar vocês a chegar nas próximas, tá? Então, nosso primeiro passo aqui é achar essas pessoas, beleza? Claro até aqui? E aí, a gente vai simplesmente conversar com essas pessoas. Por quê? Agora, lembra que eu tinha falado, a gente só vai vender o que elas já querem comprar. Mas para isso, eu preciso entender o que elas têm de necessidade.
qual é a dor que elas têm, como é que é a jornada, como é que é o dia a dia delas, o que elas precisam, né? O lance do Globo Repórter, lá, como vivem, como se alimentam, como se reproduzem, né? Eu estou tentando entender o que essas pessoas têm em comum para que eu possa depois olhar e falar, cara, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Então, primeiro, eu preciso descobrir o que elas estão precisando. E aí, o truque está em você ter os 3 pontos de checagem para facilitar a sua vida aí na hora de conversar com essas pessoas. Então, o ideal é que elas marquem essas 3 caixinhas, tá? Primeiro, elas têm a dor, elas têm essa necessidade. Você pode sair de casa com uma hipótese. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de levar seu filho de manhã para a escola. Né? Eu estou falando com mães solteiras que não têm família perto, é o que eu mais conheço, assim, tipo, que não tem como alguém ajudar e ela tem super dificuldade de levar o filho para a escola de manhã. Né? Nanda sabe dessa dor aí, né, Nanda? Então, assim, é engraçado que eu sempre dou esse exemplo, desde que eu mentoro, sempre foi um exemplo fácil aqui para mim, porque eu conheço várias pessoas assim também. Então, o primeiro ponto que você vai ver, assim, cara, eu tenho uma hipótese, eu acho que elas têm essa necessidade, eu acho que elas sofrem com isso, ou que elas estão procurando ajuda sobre isso. Beleza. Você vai lá e vai começar a conversar com essas pessoas, com as 3 primeiras ali. E elas têm que ter essas 3 características. Você vai observar na conversa. Elas têm a dor? Eu olho para elas, converso para elas e entendo, putz, de fato, isso é uma coisa que acontece. Mas o segundo ponto que é importante é, elas sabem que elas possuem a dor. Eu não estou precisando converter elas para um pensamento novo, ou um gatilho de marketing, tentar fazer um convencimento, porque isso não é preguiçoso. Ficar tentando forçar a pessoa a mudar de pensamento não é preguiçoso. O jeito preguiçoso é, ela já sabe que é um problema, ela já fala que dói, ela já fala, putz, eu encosto a cabeça no meu ombro e choro. Ela já sabe que é um negócio chato, né? Ela já está reclamando, aquilo já é um problema para ela. Mas o principal ponto é, ela está tentando resolver a dor. Esse é o principal ponto que você tem que descobrir. Porque se ela só tem o ponto 1, o 2, ela é só uma pessoa que reclama. Ela não está fazendo nada sobre isso. Mas se alguém está tentando resolver a dor, putz, olha, eu já tentei combinar com a amiga, eu já tentei contratar uma van, já tentei várias coisas e não está bom, sabe? Não está resolvendo. Ela está tentando resolver a dor, mas principalmente, né, ela não está satisfeita com os resultados que ela teve até agora. Então, isso é o mais importante. Eu preciso achar pessoas, nessas minhas entrevistas, que têm a dor, elas sabem que tem a dor, não precisa ficar convencendo ninguém, porque isso não é preguiçoso, mas principalmente ela está tentando resolver isso de alguma forma, ela está se mexendo para fazer alguma coisa, e aquilo que ela está fazendo não está o suficiente. Isso você vai descobrir na conversa, trocando ideia com essa pessoa, conversando com ela. Tanto simples quanto você abrir um chat, né, no Meet, ou fazer uma videoconferência, ou ir presencialmente conversar com essa pessoa. Beleza? Então, você vai tentar descobrir isso. Por quê? A pessoa só está disposta a pagar por uma solução se ela sente que aquilo precisa ser resolvido. Se ela só reclama e nunca fez nada, ela não vai pagar por uma solução nova. Tá? Então, não vai ter a oportunidade de você depois criar uma solução e cobrar por essa solução. Tá claro até aqui para todo mundo? Então, por favor, deem um feedback aí no chat, se está claro, se está fazendo sentido. Então, o primeiro ponto do preguiçoso é esse. Eu vou achar um público que está fácil perto de mim. E por que eu falo das 3 primeiras pessoas? Porque se elas têm esses 3 pontos, é muito mais fácil dela ela te indicar uma outra pessoa que tem a mesma dor. É muito mais fácil dela de saber que existem outras pessoas como ela. Se ela está se mexendo para resolver, ela provavelmente conhece outras pessoas que sofrem da mesma coisa. E aí é mais fácil dela te indicar para outras. Então, eu não preciso agora conhecer 10, 30, 50 pessoas para entrevistar. Importante eu começar pelas minhas 2, 3 ali, e que se ela marca as 3 caixinhas, provavelmente ela consegue te indicar para as próximas. Também outro jeito de usar o método preguiçoso. Eu só vou ali pela rede de pessoas que já vão se indicando e vão me ajudando a chegar nelas. Fica muito mais fácil. Beleza? Então, primeiro a gente começou ali a descobrir onde essas pessoas estão e aprofundar. Então, vou dar algumas dicas para a gente poder conhecer essas pessoas. Então, já falei aqui um pouquinho. Quais são as suas hipóteses, né? Então, o que eu quero entender sobre essas pessoas? Então, não é entender se ela tem ou não um problema, é entender como, por quê, com que frequência. É isso que você está tentando entender. Beleza? E o ideal aqui, o preguiçoso, não pensa já em uma solução. O preguiçoso não sai com uma ideia. Ele descobre que as pessoas já querem comprar, pensa uma solução e vende para as pessoas que já querem
ter o seu problema resolvido. Porque ter uma ideia e começar a desenvolver um negócio não é preguiçoso. Você vai gastar tempo, dinheiro, recurso e provavelmente pode não dar certo. Então é muito mais fácil você começar pelas pessoas que você já descobriu que marcam aquelas 3 caixinhas. Elas têm a dor, elas sabem que têm a dor e estão se mexendo por algum motivo. Então, você saindo com as hipóteses, conversando com elas, fala, cara, validei. De fato, essas pessoas têm esses problemas, está fazendo sentido. Mas abre o coração também, porque você pode descobrir outros problemas, outras necessidades maiores ou mais importantes para a pessoa do que as suas hipóteses. Então, saia com hipóteses de casa para conversar com essas pessoas, mas vai de coração aberto, que você pode descobrir coisas bem mais legais que você pode acabar dando um jeito de resolver. Então, tenta marcar as 3 primeiras entrevistas, tipo, pede na sua rede, né? Tenta achar pessoas para poder te ajudar aí, né? E algumas dicas para você fazer esse processo. Então, primeiro, né? Ninguém nasce sabendo entrevistar, gente, é normal. Meu Deus, vou conversar com gente, vou entrevistar. Você vai falar para essas pessoas que você está fazendo uma pesquisa para a faculdade, no TCC, eu estou fazendo isso para um projeto. Você não vai vender nada. Não é a hora de você falar para essa pessoa que você está tentando construir um negócio. Você está fazendo uma pesquisa, tá? Ah, Vini, mas eu já não estudo mais. Pode ser para um projeto, pode ser para o seu pós-doutorado, não interessa. Para a faculdade, para segundo grau, você vai fazer uma pesquisa, tá? Então, no final, você vai praticar essas conversas e aos pouquinhos você vai começar a se sentir mais confortável conversando, né? E as coisas vão dar certo, né? E ainda mais se você fala, putz, eu preciso entrevistar 30 pessoas porque eu preciso levantar esses dados para essa pesquisa, ter que fazer um relatório desse projeto. Enfim, é muito mais fácil as pessoas tentarem te ajudar a chegar em outras pessoas. Outra dica, não grave as pessoas na hora de conversar, porque as pessoas tendem a se comportar de uma forma diferente quando elas estão sendo gravadas. Tá? Você pode até anotar as coisas, mas não grave as pessoas. Tá? Outra coisa, você pode tabular as respostas. Né? Você pode ter um lugar onde você foi conversando com cada pessoa, você anota ali, né, numa tabelinha, num bloco de notas, né, onde você achar melhor, para que você possa ir guardando tudo que você foi entendendo de cada uma das entrevistas. Né? Não mande formulário para as pessoas, porque a nossa dica é contato. Né? Quanto mais próximo, vai ficar mais fácil. Então, e mais cara a cara possível. Se você não puder ir presencialmente, faça uma videoconferência com a pessoa, beleza? Né? E aí, no final, você vai pegar o contato dessas pessoas, não que você já não tenha, mas você vai pedir o seguinte, se eu precisar marcar uma outra conversa com você, ou tirar mais dúvidas, né, aprofundar mais, eu posso voltar a falar com você? Né? Você vai pedir isso de uma forma cortês, e se a pessoa deixar, beleza, você marca ali que a pessoa deixou, porque isso vai servir como um gancho para uma dica que eu vou falar lá na frente depois. Então, se a pessoa deixou a porta aberta para você conversar com ela por uma segunda vez, é muito mais fácil, tá? Então, é um caminho para você fazer essas entrevistas. O ideal é vocês tentarem chegar aí até umas 30 entrevistas, tá? Porque 10 é pouco ali, né? 20 é legal, 30 seria um número factível para a gente pensar assim, dentro de um mês, imagina, você vai passar março agora tentando conversar com as pessoas, dá para você começar a fazer isso, né? Ainda mais se você tiver outra pessoa junto com você no projeto, te ajudando, pode fazer bastante sentido, tá? Então, o lance é o seguinte, né? O importante é se as pessoas estão marcando, dessas 30 aqui que você for ter como dados reais, precisam ser pessoas que marcam aqueles 3 checks lá. Tem o problema, sabe que tem um problema e estão procurando uma solução. Se a pessoa não marca os 3, se ela marca só o primeiro e o segundo, você pode até conversar, mas ela não vale para a sua tabulação de dados, porque ela não está se mexendo para tentar uma solução. Então, provavelmente, ela não vai comprar uma coisa que você vai criar depois. Ela não vai servir para você pegar o gancho de novo. Mas, entenda quais seriam pessoas válidas, né? Ela tem que marcar aquelas 3 caixinhas ali. Então, é muito mais agora vocês indo, né, como um detetive, né, um sociólogo, um antropólogo ali na conversa, tentando entender a relação, os porquês, a jornada das pessoas. E no final, o que a gente está tentando fazer, né, aqui no processo, é tentar enxergar padrões. É isso que a gente está tentando fazer. A gente está tentando conversar com cada pessoa, entender o que eu entendi na média. É como que o exemplo que a gente tem dado nas mentorias é o seguinte: imagina que você está assistindo uma temporada de uma série,
cada entrevista, cada pessoa é um episódio. No final, você fala assim, cara, o que eu entendi? O que ficou claro para mim? Né? O que fez sentido para mim? E aí, esse padrão que você vai tentar entender para que você pense, tá, na média, onde que eu preciso pensar uma solução para resolver o problema do maior número de pessoas? Né? Aqui é para você tentar pensar um pouco mais em escala. Porque se você só olhar, por exemplo, cada pessoa individualmente tentando resolver, você vai criar uma consultoria. Não tem nada de errado nisso, mas você vai gastar muito tempo com cada pessoa individualmente, tentando criar um projeto ou um processo para resolver o problema delas. Agora, se você tenta enxergar um padrão, você vai tentar atender um número máximo de pessoas que vai te ajudar a ter mais aprendizado mais rápido e provavelmente fazer um pouco mais de dinheiro também no volume, tá? E, como dica também do público aqui, você vai entender a jornada toda da pessoa, mas você não vai precisar resolver a jornada toda dela. Entenda ali, cara, se eu interferir nessa jornada, ela me contou 10 passos. Se eu interferir ali do passo 5 ao passo 7, e entregar uma solução e ajudar ela a resolver esse pedacinho aqui, eu já estou desbloqueando muito valor para ela, já estou ajudando ela bastante, é o suficiente para ela me pagar, para poder aliviar essa dor dela. Tá? Então, não é o momento de a gente tentar resolver tudo. Né? E, de novo, a gente está tentando enxergar padrões. Sempre vai ter gente fora do padrão. Eu não se preocupe em tentar atender todo mundo, porque tentar atender todo mundo não é coisa de preguiçoso. Tá? Eu estou tentando fazer o mínimo possível com coisas que sejam mais fáceis de eu replicar. Beleza? Então, se estiver claro até aí, vão me falando também. Depois que a gente fez esse processo, então, primeiro vou absorver todas as informações possíveis e entender o que as pessoas precisam. Né? Feito isso, aí é a hora de eu começar a pensar numa possível solução. Então, o primeiro passo é, como eu já falei aqui, só repetindo, o que eu entendi na média das entrevistas, né? Quais foram os padrões? O que repetiu? Eu entendi que mães solteiras têm dificuldade de levar o filho de manhã para a escola. Normalmente isso acontece, depois tem isso, ela tem esse problema, elas já tentaram isso aqui na média. Você vai ter meio que uma nuvem ali de informações na média, né? Para poder trabalhar. Tá? Depois você vai falar o seguinte, cara, então, para essas pessoas, nessa média aqui, o que eu, se você estiver sozinho ou você com mais alguém que estiver com você no projeto, o que a gente pode entregar de valor para essas pessoas manualmente? Hoje, isso é o jeito mais preguiçoso. Eu não vou criar tecnologia, não vou contratar plataforma de nada, não vou desenvolver nada, tipo, que vou construir nada físico, que vai me gastar dinheiro. Vai ser eu gastando meu tempo e meu conhecimento para tentar ajudar essa pessoa. O que eu posso entregar para elas de valor da forma mais manual possível? É claro que você pode usar tecnologia, vou bater papo com ela pelo WhatsApp, vou montar uma planilha no Excel, que vai ser meu serviço, ela vai me pagar pelo Pix, né? Enfim, você pode usar as tecnologias que são fáceis para você usar, lembra? É ser preguiçoso, porque é fácil, para cada um é diferente. Mas o lance é tentar fazer o mais manualmente possível para que você consiga entender se faz sentido porque você também vai validar a sua solução. Então, primeiro a gente validou público e problema. Depois você vai validar se aquilo que você pensou de solução realmente faz sentido para as pessoas, antes de você querer atender dezenas, centenas e milhares de pessoas. Então, pensa o seguinte, você conversou com 30 pessoas. Elas falaram para você que você podia voltar e trocar uma ideia com elas, né, quando precisasse. Você vai voltar lá e falar assim, então, Nanda, lembra que a gente conversou lá na minha pesquisa? Eu pensei aqui um negócio que eu acho que eu posso te ajudar, eu acho que entendi um jeito de resolver teu problema. Vamos conversar aqui, para eu te falar o que eu pensei? E aí você conversa com a pessoa e apresenta, você vai falar, tô criando um negócio e tal, né? Tipo, estou aqui vendendo vassoura, a Barça, né? Rinodê, Herbalife, não é isso. Você está tentando conversar com a pessoa para falar que agora você sabe resolver o problema dela, ou que você pensou um jeito de resolver. E aí o desafio é tentar, dessas 30, converter 3 pessoas. Eu vou tentar que 3 pessoas falem, putz, legal, topo que você me ajude a resolver. E aí você vai ser sincero com essas pessoas. Olha, eu estou começando, eu vou testar com você, você vai ser meu cliente anjo, né? Você vai cobrar um preço um pouco mais barato para essa pessoa e você vai estar muito mais querendo o feedback dela, né? Então, começando a resolver um problema, né, para poucas pessoas e fazendo isso de forma manual, né? Então, o teu processo de aprendizado aqui é para que você foque, né? Porque poucas pessoas. Pode ter, Vini, mas se eu conseguir 5, se eu conseguir 10, você consegue atender essas pessoas com o tempo que você tem? Então pensa, eu não vou largar meu emprego, eu não vou largar minha fonte de renda agora, eu estou tentando um negócio novo que pode não dar certo. Então, o ideal é que você consiga ter um número que você consiga controlar
Mas pensa que você está sempre focando em feedback e melhoria contínua, porque vai ter processo que você vai esquecer, putz, eu não tinha pensado nisso, enfim. Você vai começar a ter isso sendo desenvolvido e você está aprendendo a empreender nessa nova solução. Então, o foco é sempre em feedback e melhoria contínua, mas ter um número mínimo de clientes para você ter comparação. Porque se você só tem um, é uma consultoria. Tipo, eu fiz para ela e... Não sei se isso dá para replicar para outras pessoas. Mas se eu tenho 3, 5, vamos dizer, você começa a entender onde tem padrões, onde que eu fiz para um eu posso facilitar para outro, e vou aprendendo e vou desenvolvendo aquilo aos poucos. Você vai começar de forma consultiva, né? Então, você fazendo, é o seu tempo. Então, pensa, se eu for criar Uber hoje, né? Imagina que você entenda que você precisa criar uma coisa como se fosse um novo Uber. É você dirigindo para as pessoas, não é criando aplicativo, tá ligado? É você fazendo... Né? Então, no máximo, você vai lá conversar com elas pelo WhatsApp, ela manda a localização, você chega ali com o seu carro e ajuda ela a chegar, depois ela te paga por Pix, por exemplo. Tá ótimo. Né? Então, você usou um pouquinho de tecnologia de forma meio que na gambiarra ali, da forma mais preguiçosa, usando aquilo que você já conhece, mas você está começando a entender e entregar uma solução para essas pessoas. Né? Então, uma coisa que a gente costuma falar, tanto para a galera que quer uma vez criar startups, é que ninguém nasce startup. Você vai startupizando o seu negócio. Então, tudo que você puder começar de forma mais manual, não escalável, né, indo criando processos aos pouquinhos, é melhor para você aprender. Lembra, você também está aprendendo a empreender nesse seu novo projeto. Né? E, só reforçando aqui, você está focando, né, em processos ou tecnologias que você já conhece, né? Então não precisa complicar para você, porque o foco aqui é no final desse processo você fazer ali entre 3 a 5 clientes, começar a entregar valor para essas pessoas, começar a organizar essa sua entrega para que você consiga sair do zero. Né? Então, o que a gente viu até aqui? Né? Então, a gente entendeu que a gente tem que conversar com as pessoas para entender o que elas já têm de necessidade, conhecer, aprofundar na jornada dessas pessoas, e aí, uma vez que você entender um padrão, você vai pensar um jeito de ajudar e resolver isso de forma manual ou gambiarra, que é usando um pouquinho do que você já conhece de tecnologia para facilitar a sua vida. É isso que você vai fazer aí no seu dia a dia, beleza? Então, algumas dicas extras, né, nesse processo. Primeiro, todo mundo conseguiu acompanhar até aqui? Tá tudo bem? Tá fazendo sentido? Alguma dúvida? Mandem aí para mim no chat. Tudo caminhando, beleza. Podem escrevendo aí se alguém tiver alguma dúvida. Show de bola. Então, qualquer coisa a gente está sempre de olho aqui. O Felipe estamos de olho também. A Nanda tinha que sair um pouco mais cedo hoje, porque ela está bem longe da casa dela ali, ela precisava se locomover, mas a gente está aqui continuando para poder estar com vocês. Então, é o seguinte, né? Primeiro ponto. É muito comum, né, a gente tentar complicar a nossa vida. Ah, não, porque parece mais simples, né? Já tem logo a ideia, já tem um projeto perfeito. Não, é muito mais difícil. É muito mais caro, é muito mais complexo, e não quer dizer que vai dar certo. Né? O método preguiçoso que a gente fala aqui preguiçoso não quer dizer sem trabalho nenhum, mas é o mínimo esforço possível, né? Mas tendo mais certezas a cada passo do que você for dando aqui rumo ao que você está construindo, né? Uma coisa que a gente precisa, né, na hora de fazer as perguntas para as pessoas, né, sempre tentando entender os motivos, o porquê. Né? Não é você descobrir se acontece ou não é a resposta binária, sim ou não, é por quê. Tá? Então, sempre quando conversar com as pessoas, tenta entender o porquê. Tá? Outra coisa que é importante, vocês anotarem, né, as coisas, mas não gravarem, já falei aqui, mas só reforçando, né? E cara a cara o máximo possível, né? Se o seu cliente estiver fisicamente perto de você, se você puder ir lá, né? No início não é cliente, né? No início ele é um objeto da sua pesquisa. Se essa pessoa tiver mais cara a cara possível de você, melhor. Se não, se as pessoas que você vai conversar estão mais online, né? Mesmo na sua cidade, não tem problema, você tenta fazer por videoconferência, né? O ideal é você sempre ver mais a pessoa, né? Imagina você falar com a pessoa por formulário, ou por áudio, ou por texto só. Ah, você gosta de gatinhos? A pessoa, assim, amo. Você fala assim, putz, será que ela gosta mesmo, né?
quando você olha para a cara dela assim. Mas se ela botasse isso no formulário, no texto, ama, você fala, nossa, ela de fato ama. Né? Então, a ideia da conversa é muito mais para você ter certezas do tipo, que às vezes as pessoas vão mentir. Né? As pessoas vão tipo, ficar ali trocando ideias, que vocês estão falando um negócio, mas na verdade você está observando, não é bem isso. Né? Então, o mais cara a cara possível ajuda você a discernir essas questões. E uma coisa que é importante, né, que não estava aqui como dica, mas que eu vou colocar aqui também para a gente, é olhe para o passado. O que é isso? Quando a gente conversar com as pessoas, não é, você gostaria. Primeiro que você não vai ofertar nada, né? Então, o mal de muita gente que começa assim é achar que eu já tenho que sair ofertando. Você gostaria, faria, pagaria, usaria? Não é para fazer nenhum tipo de pergunta. O futuro do pretérito aí é inimigo do preguiçoso, tá? Não é nada de você ficar perguntando coisas do futuro. Você vai tentar entender coisas do passado. O que você fez? Ou o que você tem feito? Da última vez, o que aconteceu? Né? O que frequência isso tem acontecido? Olhando para o passado, você vai ver muito mais se aquilo é importante para a pessoa ou não. Se aquilo faz sentido para ela, se aquilo tem, de fato, algum peso na vida dela ou não. Porque no futuro está tudo lindo, tudo é maravilhoso, né? No futuro é idealizado, é incrível, mas olhando para o passado, a gente descobre mais verdades, né, sobre aquilo que realmente importa para a pessoa. Então, tem um exemplo que eu costumo dar, que é o seguinte: se você perguntar para qualquer pessoa, você acha que é importante a gente ajudar com a causa da fome das crianças, né, nos países africanos? Muita gente vai falar assim, nossa, realmente, precisa, é importante. Mas se você pergunta para a pessoa, nos últimos 3 meses, o que você fez de concreto para ajudar a causa da fome das crianças na África? Você doou para alguma instituição? Você pesquisou alguma coisa sobre? Você conversou com alguém? Você se envolveu de alguma forma? A maioria das pessoas não. Então é muito bonito falar algumas coisas, mas quando você olha para o passado, seja um passado imediato, um passado recente, a gente tem mais chance de descobrir se aquilo realmente importa para a pessoa ali no fim do dia. Ficou claro, pessoal, até aqui? E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida também, ou Felipe, se quiser acrescentar alguma coisa, uma história, algum caso aí também, porque eu quero fazer um desafio para vocês botarem isso em prática. Antes de a gente começar, quero saber se vocês têm alguma dúvida, e Felipe, se quer adicionar alguma coisa aí antes de eu desafiar aqui o pessoal. Vou acrescentar um caso real, Vini, que a gente já comentou disso daí. Quando você trouxe aí um pouco do exemplo, se eu fosse criar um Uber, você que teria que ser o motorista e tal, mandar a localização. Eu me lembro de uma grande startup, hoje está voando, graças a Deus, mas que eles estavam com a prerrogativa de gastar 40 mil para construir uma plataforma. Então, você imagina, a prerrogativa para os caras iniciarem com 0 clientes, com 0 validação, com 0 campo, era 40 mil reais, porque eles precisavam da plataforma, apegado muito à solução ali, encantado com a solução ali. E aí eu falei, cara, sabe o que você vai fazer? E aí, abre o parênteses, não estou falando em validação mais. Eles entendiam um pouco já da dor do mercado, eles queriam já, enfim, ganhar dinheiro já com produto e por aí vai. A sabe o que vocês vão fazer? Sabe qual vai ser o seu produto, sua plataforma? Vai ser um Google Forms. Vai ser um Google Forms bem lindinho, bem bonitinho, e você vai lá para dentro lá da empresa que vocês estão querendo validar, e vai ser concierge total, né? Ser bem passo a passo lá, ensinando as pessoas a usar o Google Forms para avaliar uma moto, inclusive, a avaliação de motos usadas que eles fazem. É um mercado que está crescendo, cresceu absurdamente na pandemia. E que os caras gastaram R$0 e conquistaram o primeiro cliente gastando R$0. Eu falo R$0 em termos absolutos, claro que tem o tempo da pessoa e por aí vai, mas eles gastaram R$0. Montaram um Google Forms bonitinho, ensinaram aos avaliadores a usar esse Google Forms, e a empresa falou, poxa, eu quero comprar a plataforma de vocês, porque se com o Google Forms eu já consegui amansar minha dor aqui, da venda de moto usada, imagina com a plataforma que vocês vão criar e por aí vai. Então, foi absurdo, assim, e hoje os caras estão voando, investidos, estão em São Paulo, fechando parcerias com Honda, com Yamaha, e Dafra, e por aí vai. Estão voando, literalmente, mas precisou desse empurrãozinho, dessa virada de chave, que eles não precisavam gastar muita grana para começar. Então, é um caso real, é bom trazer
muitos desses casos aí, que você também tem um monte aí, Vini, Boa. no cinturão aí, deve ter um monte, então traga esse É, tema aí fresquinho. tem vários casos, assim, tipo, por exemplo, se a gente for pensar lá a história do Airbnb, né, como é que eles começaram também, foi isso, eles enxergaram uma dor, estava claro para eles ali que tinha uma conferência na cidade, eles eram uma agência de design, tinha uma conferência na cidade onde as pessoas estavam se hospedando ali nos hotéis e tal, mas já tinham lotado todos os hotéis, não tinha mais lugar onde ficar, e eles falaram, cara, a gente tem uns colchõezinhos de ar aqui no nosso escritório, se a gente alugar esses colchões aqui para a galera ficar, enfim, né, a gente ajuda a pagar aqui um pouquinho do nosso aluguel aqui e tal. E eles começaram assim. Então, o Air de Airbnb veio de colchão de ar, né? E o B&B é de Bed and Breakfast, que é tipo um tipo de hotel é comum nos Estados Unidos, onde você dorme e só tem café da manhã, não tem outro tipo de serviço extra. Assim, é bem simples e direto, né? Então, o Air veio disso, né? Era o colchão de ar que servia como Bed and Breakfast também. Né? Então, essa era a ideia do Airbnb, né? No começo. Então, eles começaram com isso, né? E aí as pessoas falaram, pô, legal, e depois eles foram expandindo isso, porque também já tinha um conceito que era um pouco mais conhecido, que era o Couchsurfing, onde as pessoas, aqui existe uma comunidade global que existe até hoje, que as pessoas oferecem de graça espaço para umas ficarem nas casas das outras. Então não era um conceito tão bizarro assim, né? Mas ao mesmo tempo resolveu um problema, começaram de forma manual e oferecendo no fórum do evento, e aos pouquinhos aquilo foi avançando, né? E hoje você pode alugar iate, castelo, né? Hoje o negócio é gigantesco, enorme, bilionário, né? Mas também começaram de forma simples e direta, né? Então, o que eu queria falar para vocês aqui do desafio, né? Então, assim, a gente está colocando isso aqui, tudo que a gente está falando, vocês vão receber por e-mail, tá? Vai estar tudo disponível lá para vocês. E eu queria que, provavelmente, se você está aqui, né, me diga aí no chat se isso faz sentido. Você deve ou querer aprender esse método para usar para você, ou para ensinar outra pessoa perto de você para usar, né? Mas o meu desafio é que você coloque isso em prática, ou ajude alguém a colocar em prática, nos próximos 30 dias. Então, tenta fazer isso. Vai lá, acha o grupo de pessoas perto de você, né? Tenta fazer as coisas mais perto, né? Seja preguiçoso no sentido de quem é o público ali, e vê se você consegue dar esses primeiros passos, né? E aí, o que a gente vai pedir para vocês é que vocês reportem esse progresso, peçam ajuda, né, uns dos outros, ou de outras pessoas também, né? A gente tem um grupo que está atrelado a esse evento aqui, que é uma mentoria coletiva, que funciona aqui na plataforma da Colaborativa, mas a gente também deve criar um grupo no WhatsApp que às vezes facilita para algumas pessoas, né, que não estão tão acostumadas ainda com a plataforma também, que a gente também está testando. Então, a gente vai depois mandar no e-mail, a gente depois vai ter o e-mail de obrigado aqui do evento, né? A gente deve disparar isso amanhã, para que vocês possam também participar lá do grupo e vocês possam ser ajudados. Não custa nada, tem nada que a gente vai ter ali de pegadinhas, o que a gente quer é ver se vocês conseguem colocar isso em prática. Vocês podem usar direto lá no grupo na nossa plataforma, ou quem quiser vai poder entrar lá no grupo do WhatsApp também, para vocês pedirem ajuda uns dos outros. Beleza? Então, a gente tem aqui, né, na Colaborativa o grupo, na plataforma, como eu falei. A gente também vai mandar nesse e-mail, né, um pedido de feedback, né, para que você possa falar para a gente o que você achou, né, nesse momento também, né? Então, entender como é que a gente pode melhorar, né? E a gente vai mandar isso tudo por e-mail, fiquem tranquilos também que a gente vai fazer isso. E vi aqui que tem alguns comentários. Boa. Então, o Alex falou aqui, ó, que quer usar. Bacana, Alex. Então, um desafio para você fazer. Jeidson falou, ó, quero aprender para ensinar, mas antes quero passar pelo processo. Show. Né? Jeidson da Mapá, Jeidson, que já trabalhou com a gente aqui, na Startadora. Se sim, como é que você está? Tudo bem? E aí, querido, beleza? Boa. E o Marlon falou, eu acredito que fiz boa parte desse processo nas últimas semanas. Estamos em um estágio onde conduzimos entrevistas, visitamos locais de uso potencial e desenvolvemos um MVP. Sentimos que captar investimento seria ideal para o nosso modelo de negócio. No entanto, nunca passamos por esse processo antes e ainda estamos em uma fase inicial, possivelmente pré-seed. Qual seria o caminho melhor a seguir? O mercado de venture capital parece ser bastante dependente de conexões, warm interest. Sim, bastante, sim. Primeira coisa, assim, falando aqui, te ajudando, como é que pedi o nome? Marlon. Te ajudando um pouquinho sobre isso, já tive um negócio de conectar startups com investidores, né? Primeiro ponto, você
quando as pessoas falam de procurar investimento, enfim, né, aqui no Brasil, raramente você vai achar investidores profissionais que vão investir num projeto que seja numa fase que ainda não esteja faturando, né? Então, você precisa estar faturando. E hoje, na média no mercado nacional, você precisa ter pelo menos aí uns 6 meses de vida financeira do seu negócio e que ele esteja faturando no mínimo 20 a 25 mil reais por mês. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é entender que você precisa estar com a sua documentação em dia. Então, tem vários documentos que são importantes para que você tenha ali a sua comprovação, né, que você consegue receber investimento. Então, tem um processinho aí de organização de casa, né, para que você passe pelo processo de due diligence, que é quando eles vão investigar as documentações suas para saber se você está pronto para receber investimento, se faz sentido, enfim, tudo mais. Então, tem que organizar esse processinho. Mas o jeito mais fácil para quem está empreendendo, de conhecer pessoas que estão investindo, é achar os empreendedores que já foram investidos. Então, procura lá, cara, já tem grupos e fundos que você já conhece. Eles sempre têm no site ou em algum lugar, no LinkedIn, enfim, anunciando quem já foi investido por eles. Vai no LinkedIn, acha essa startup, acha essa empresa, procura os fundadores, né? E se apresenta e conversa com essas pessoas. Como é que foi? Estou procurando também, talvez você já foi investido por essa galera. É um jeito mais fácil de você ser apresentado para grupos de fundos, se fizer sentido ali. Porque você também está por um caminho mais empático, né? Você está conversando de fundador para fundador, né? Então é mais fácil da galera trocar essa ideia com você. Beleza? Então, assim, aqui, claro, a gente está falando muito do método preguiçoso para começar, né? Então, tem um monte de coisa ainda que a pessoa está numa fase bem anterior até a criar o MVP, mas tem como a gente depois também te dar um help aí se você precisar, Marlon, mais especificamente. Beleza? A Aline falou que chegou atrasada, perguntou se vai ficar gravado na plataforma. Vai sim, a Luiz já respondeu. Vai sim, vai estar gravado, né? Depois a gente vai deixar disponível também. Né? O Alex falou, o Alex do Raja, e o Marlon falou que beleza, super obrigado, deu para ajudar. Então, beleza, gente. Então tudo aqui vai estar, a gente está gravando aqui também, depois a gente deve botar uma versão editada lá para todo mundo, né? A gente deve mandar depois isso lá no grupo de mentoria coletiva que está na nossa plataforma da colaborativa, mas eventualmente a gente deve criar um grupo de WhatsApp que a gente vai convidar todo mundo também para poder a galera trocar. A gente está testando os dois tipos de caminho aí também. A gente também está sempre no processo de validação aí para ver o que é mais fácil, né? Para que vocês possam interagir com a gente também. Então, bom, por aqui, tudo que eu queria falar para vocês já está falado. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. Felipe, tem algum recado ainda para a gente passar? O pessoal que você queira passar? Não, tudo sob controle, Vini. Tudo maravilhoso, perfeito. Bom demais essa provocação. Acho que todo mundo vai se sentir provocado aqui. Vamos nessa, vamos seguir. Boa. Então, gente, obrigado então por todo mundo que esteve até aqui. Né? A gente vai mandar assim um e-mail depois, a gente espera o feedback de vocês para que a gente possa melhorar. Essa é a primeira vez que a gente fez essa mentoria coletiva. A nossa ideia é fazer pelo menos uma vez por mês. E a gente quer ouvir de vocês também quais são os temas que vocês querem que a gente traga aqui. Né? A gente pode pode ser que tenham temas que a gente consiga já ajudar vocês, ou eventualmente a gente trazer também convidados e convidadas aqui para estar com vocês. E já dando um spoiler para quem está aqui também, vocês que estão ouvindo a gente, em breve a gente vai abrir o nosso programa de mentorias com outras pessoas que estão se cadastrando como mentores também. A gente já está com 35 pessoas que vão entrar para o hall de mentores da colaborativa. Né? Todas elas vão disponibilizar também alguns horários gratuitos no mês, mas se vocês quiserem ser acompanhados e ajudados por essas pessoas, elas também vão oferecer pacotes pagos para você ter mais tempo, mais disponibilidade, mais flexibilidade com elas também. Então, a gente está pegando gente de todo quanto é canto do Brasil, com várias experiências, né? Perdão, para poder ajudar vocês aí na jornada. Então, para as próximas semanas a gente vai anunciar, mas vocês ficam sabendo aqui primeiro, a gente já está organizando já para que vocês não sejam só mentorados pela gente, mas por um grupo grande de pessoas aí que está chegando para compor esse time de mentores da colaborativa. Beleza? Então, só deixar esse spoiler aí para vocês antes da gente ir. Beleza? Então, gente, uma boa noite para todo mundo. Boa noite para você também que está assistindo agora na gravação. E a gente se vê na próxima, na colaborativa, nas redes sociais. Segue a gente também lá, né? Se você entrar lá na colaborativa.com.br, lá no rodapé do nosso site, tem todas as nossas redes. Segue a gente também para poder ficar atento a tudo que está rolando. Mas a gente vai sempre mandar e-mail para todo mundo também do que está acontecendo lá na rede. Valeu? Grande abraço para vocês.
e até a próxima.